Bom dia! A paz do Senhor, meus amados. Hoje é dia 8 de setembro e nós vamos dar início à nossa segunda semana do nosso propósito. Então, agradeça a Deus pelos primeiros 7 dias, agradeça a Deus pelas palavras orientadoras, confortadoras e inspiradoras. Afirmações feitas pelo próprio Jesus, né? E se for possível, releia, né? Reveja as 7 primeiras afirmações que foram feitas. Amém? Quem está chegando agora, quero explicar um pouquinho o nosso propósito. Serão 9 semanas, 63 afirmações para levar a gente a um processo de reflexão, equilíbrio e paz, para nos levar a uma verdadeira comunhão com Deus. E é muito importante que você não duvide das afirmações, né, das palavras deixadas pelo próprio Jesus e seus discípulos. E é importante também que vocês reflitam sobre os pedidos de oração. Não basta apenas pedir, o nosso pedido precisa ser justo, né, diante de Deus, e é disso que vão se tratar as palavras seguintes, para que nós possamos alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus. Amém? Os próximos 7 dias serão 7 afirmativas feitas pelos apóstolos de Cristo, aqueles que conviveram com ele e dele receberam a missão espiritual. Então não duvide das suas palavras, porque elas são profundamente verdadeiras. Vamos dar início ao nosso dia com a nossa oração, colocando o nosso dia nas mãos do Senhor. Feche seus olhos, curva sua cabeça e repita comigo, amém? Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho te pedir a paz, a sabedoria e a força. Quero ver hoje o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensiva, mansa e prudente. Ver além das aparências teus filhos como tu mesmo os vês. E assim não ver senão o bem em cada um. Fecha os meus ouvidos, Senhor, de toda calúnia. Guarda a minha língua de toda maldade. E que só de bênçãos se encha o meu espírito. E todos que se achegarem a mim sintam a tua presença. Me reveste com a tua beleza, Senhor. E que no decurso deste dia eu te revele a todos. Senhor meu Deus e meu Pai, o Senhor é Deus de impossível, Deus de milagres, Deus de restauração. O Senhor pode todas as coisas. Tu podes, meu Pai, me conceder a graça que eu tanto almejo. Então cria, Pai, as possibilidades para a realização dos meus desejos, em nome de Jesus. Amém. Amados, antes de começar a nossa palavra, a meditação da nossa palavra, eu quero lembrá-los que durante esse período, né, essas 63 afirmações, também será disponibilizada uma dica para blindar a sua fé. Então, todos os dias, diariamente, às 5 horas, entra a palavra e a oração, e às 5:30 entra uma dica para blindar a sua fé. Então, hoje é o dia 8 e também, logo em seguida, será liberada a dica 8. Amém? E hoje a palavra para meditação está lá no livro de 1 João, capítulo 5. E o versículo que nós vamos falar é o 14. E diz assim: E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Amados, para fazermos as orações certas, né, e tomarmos posse daquilo que o Senhor nos prometeu e está garantido, é preciso confiança. Quem confia acredita, quem acredita tem segurança e quem tem segurança tem certeza. Vamos fazer uma analogia. Não é assim numa relação entre um casal, dentro de uma família? Quando existe confiança mútua entre o homem e uma mulher, eles não ficam descansados? Então, só que a nossa confiança está no Deus da Bíblia. Ele é o único que pode responder às nossas orações.
Ele não é uma estátua, não é um ídolo, é um Deus vivo, um Deus fiel. É o leão da tribo de Judá. A nossa confiança tem razão de existir porque está baseada nos fatos bíblicos, históricos, desde a criação. E a chave da vitória é nos submetermos à vontade do Senhor. E como saber se nós estamos fazendo orações segundo a vontade de Deus? Vocês já pararam para pensar nisso? Bom, em primeiro lugar, o Espírito Santo testificará no nosso coração. Quando a pessoa está ligada em Deus, quando ela constrói um relacionamento com Deus, quando ela tem intimidade com Deus, o Espírito fala. Paulo diz lá em Romanos capítulo 8 que o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E ele diz no versículo adiante ainda: se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com ele sofrermos, para que também com ele sejamos glorificados. Então, amados, quando eu oro e o Espírito Santo testifica com o meu espírito, ele me faz ver que eu sou herdeira das promessas de Deus. Esse é o primeiro ponto. Em segundo lugar, depois que o Espírito Santo testifica, nós encontramos reforço na própria palavra. 1 João capítulo 5, versículo 7 diz assim: pois há três que dão testemunho, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a Palavra e o sangue. Os três são unânimes num só propósito. Então, meus amados, se está escrito, é assim que Deus faz. Muito embora haja passagens na Bíblia em que Deus mudou, inclusive, a lei para atender pedidos. Como aconteceu com as 5 irmãs, né? Em que o Moisés apresentou o caso delas diante do Senhor e o Senhor mandou mudar a lei em favor delas. Confiram essa história no capítulo 27 do livro de Números. Mas, num modo geral, o Espírito e a palavra estão sempre em concordância. Porém, não esqueçamos que Deus é soberano. E quando eu falo que Deus é soberano, isso significa que Ele tudo pode, de acordo com a vontade e o propósito dele. Ele é o Criador, Ele tudo criou, inclusive a nós mesmos. Então, tudo acontece de acordo com a vontade e o propósito dele. E infelizmente eu vejo que muitas pessoas ainda não entendem essa soberania e essa autoridade de Deus, e que ele escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Isso é o que também diz na sua palavra. Então, se Deus já testificou o seu pedido, tome posse da sua promessa, porque Deus sempre vai honrar a sua palavra. Comece acreditando que quando você ora sob as promessas, você já está orando com a sua resposta. Tome posse, acredite que Deus irá cumprir. Mesmo que a resposta demore, vá dando glória a Deus e louvando ao Senhor. Deus disse a Abraão que ele seria pai de muitas nações, e ele já tinha 75 anos. E a promessa foi se cumprir quando ele tinha 100 anos. Então existem promessas para todas as áreas da nossa vida, e o Senhor vai terminar a obra que ele começou. Amém? E vocês sabem por quê? Porque o livro de Filipenses diz que é Deus quem efetua em nós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Ou seja, quando Deus nos coloca o querer, ele também faz o realizar, ele torna possível, ele completa a obra. Então não desista, mesmo aquela pessoa que está lá no meio da multidão, que tem um estilo de vida errado diante dos olhos de Deus, andando num caminho de destruição, mesmo assim, Deus opera o milagre, Deus trabalha na vida dela. Imagine você que tem dado as costas para o mundo e tem tido uma vida de oração e santificação. Então, vamos iniciar o nosso dia profetizando? Repita comigo. A minha família é bendita, é abençoada, é próspera, nada nos falta, o cálice transborda, temos saúde, temos força.
A minha família é projeto de Deus e eu creio na restauração para a honra e glória de Jesus Cristo. E eu profetizo que eu e toda a minha família serviremos ao Senhor. Amém. Então fica para a sua meditação de hoje essa palavra. 1 João, capítulo 5, versículo 14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Amém? Tenha um dia abençoado em nome de Jesus e até amanhã.